Diário do Dr. Sword, 7 de setembro. A primeira coisa que Van Helsing me disse quando nos encontramos na Liverpool Street foi: "Você disse alguma coisa ao nosso jovem amigo, o parceiro dela?" "Não", eu disse. "E eu esperei até que eu te encontrasse, como disse no meu telegrama. Escrevi uma carta simplesmente dizendo que você estava vindo, pois a senhorita Westenra não estava tão bem e que eu deveria avisá-lo se necessário." "Certo, meu amigo", disse ele. "Bem, certo. Melhor ele ainda não saber. Talvez nunca saiba. Eu oro por isso, mas se for necessário, ele saberá tudo. E meu bom amigo John, deixe-me adverti-lo. Você lida com os loucos. Todos os homens estão loucos de uma maneira ou de outra. E na medida em que lida discretamente com seus loucos, então lide com os loucos de Deus também, o resto do mundo. Você não diz aos seus loucos o que você faz, nem por que faz. Você não diz a eles o que pensa. Então você deve manter o conhecimento em seu lugar, onde pode descansar, onde pode reunir com outros pensamentos e se multiplicar. O que sabemos aqui e aqui." Ele me tocou no coração e na testa, e depois se tocou da mesma maneira. "Eu tenho pensamentos para mim no presente. Mais tarde, devo revelar a você." "Por que não agora?" perguntei. "Pode ser bom, podemos chegar a alguma decisão." Ele parou e olhou para mim e disse: "Meu amigo John, quando o milho é cultivado, mesmo antes de amadurecer, enquanto o leite de sua mãe terra está nele, e o sol ainda não começou a pintá-lo com seu ouro, o lavrador, ele puxa a orelha e esfrega entre suas mãos ásperas e sopra a palha verde e diz: Olhe, ele é bom milho, ele fará uma boa colheita quando chegar a hora." Eu não entendi o significado e disse a ele. Para responder, ele estendeu a mão e pegou meu ouvido na mão e puxou-a de brincadeira, como ele usou há muito tempo para fazer em palestras, e disse: "O bom lavrador diz isso a você naquele momento porque ele sabe, mas não antes. Mas você não vai encontrar um bom lavrador desenterrar o milho plantado para ver se ele cresce. Isso é para as crianças que brincam na criação, e não para aqueles que tratam como o trabalho de sua vida. Vejo você agora, amigo John. Eu tenho semeado meu milho, e a natureza tem seu trabalho para fazê-lo brotar. Se ele brotar, há alguma promessa, e espero até que a orelha comece a inchar." Ele parou, pois evidentemente viu que eu entendi. Então ele continuou, e muito grave: "Você sempre foi um estudante cuidadoso, e seu livro de casos estava sempre mais cheio do que o resto. Você era apenas estudante, agora é mestre, e eu confio que o bom hábito não falhou. Lembre-se, meu amigo, esse conhecimento é mais forte que a memória, e não devemos confiar no mais fraco. Mesmo que você não tenha mantido a boa prática, deixe-me dizer-lhe que este caso de nossa querida senhorita é um que pode ser. Veja, eu digo que pode ser de tal interesse para nós e para outros que os demais casos podem ficar para trás, como diz o seu povo. Tome uma boa nota. Nada é muito pequeno. Eu o aconselho, coloque-o no registro, mesmo suas dúvidas e suposições. A seguir, pode ser de interesse para você ver como você adivinha. Aprendemos com o fracasso, não com o sucesso." Quando descrevi os sintomas de Lucy, o mesmo de antes, mas infinitamente mais acentuados, ele parecia muito grave, mas não disse nada. Ele levou consigo uma bolsa onde haviam muitos instrumentos e drogas, a horrível parafernália de nosso comércio benéfico, como ele chamava em uma de suas palestras, o equipamento de um professor no ofício de cura.
Quando entramos, a Sra. Westenra nos recebeu. Ela ficou alarmada, mas não tanto como eu esperava encontrá-la. A natureza, em um de seus humores benéficos, ordenou que até a morte tenha algum antídoto para seus próprios terrores. Aqui, em um caso em que qualquer choque pode ser fatal, as questões são ordenadas que, de uma causa ou outra, as coisas não pessoais, mesmo a terrível mudança em sua filha, a quem ela está tão apegada, não parece alcançá-la. É algo como a maneira como a natureza se reúne em torno de um corpo estranho e o envolve com algum tecido insensível que pode proteger do mal aquilo que prejudicaria pelo contato. Se isso for um egoísmo ordenado, devemos fazer uma pausa antes de condenar qualquer um para o vício do egoísmo, pois pode haver raiz mais profunda por suas causas do que temos conhecimento. Usei meu conhecimento dessa fase da patologia espiritual e coloquei uma regra de que ela não devesse estar presente com Lucy ou pensar em sua doença mais do que era absolutamente necessário. Ela concordou prontamente, tão prontamente que eu vi novamente a mão da natureza lutando pela vida. Van Helsing e eu fomos levados ao quarto de Lucy. Se fiquei chocado quando a vi ontem, fiquei horrorizado quando a vi hoje. Ela estava horrível, pálida como giz. O vermelho parecia ter sumido de seus lábios e gengivas, e os ossos de seu rosto se destacavam muito. Sua respiração foi dolorosa de ver ou ouvir. O rosto de Van Helsing cresceu como mármore, e suas sobrancelhas convergiram até que quase tocassem o nariz. Lucy estava imóvel e não parecia ter força para falar. Então, por um tempo, estávamos todos em silêncio. Então Van Helsing me chamou e saímos gentilmente da sala. No instante em que fechamos a porta, ele passou rapidamente ao longo da passagem para a porta ao lado, que estava aberta. Então ele me puxou rapidamente com ele e fechou a porta. "Meu Deus!" ele disse. "Isso é terrível! Não há tempo para perder. Ela morrerá por pura falta de sangue para manter a ação do coração como deveria ser. Deve haver transfusão de sangue de uma só vez. É você ou eu?" "Eu sou mais jovem e mais forte, professor. Deve ser eu." "Então prepare-se de uma vez. Vou trazer minha bolsa, estou preparado." Desci as escadas com ele e, quando estávamos indo, houve uma batida na porta do corredor. Quando chegamos ao salão, a empregada acabou de abrir a porta e Arthur estava entrando rapidamente. Ele correu para mim, dizendo em um sussurro ansioso: "Jack, eu estava tão ansioso. Eu li nas entrelinhas da sua carta e fiquei em uma agonia. O pai estava melhor, então corri aqui para ver por mim mesmo. Esse cavalheiro é o Dr. Van Helsing? Eu sou tão agradecido a você, senhor, por ter vindo." Quando o professor pôs primeiro os olhos nele, ele ficou com raiva por sua interrupção naquele momento. Mas agora, quando ele assumiu suas proporções robustas e reconheceu a forte masculinidade jovem que parecia emanar dele, seus olhos brilhavam. Sem uma pausa, ele disse gravemente enquanto estendia a mão: "Senhor, você chegou a tempo. Você é parceiro de nossa querida senhorita. Ela está mal, muito, muito mal. Não, meu filho, não vá assim." Pois ele de repente ficou pálido e sentou-se em uma cadeira quase desmaiado. "Você deve ajudá-la. Você pode fazer mais do que qualquer um que viva, e sua coragem é sua melhor ajuda." "O que posso fazer?" perguntou Arthur roucamente. "Diga-me e eu farei isso. Minha vida é dela, e eu daria a última gota de sangue no meu corpo por ela." O professor tem um lado fortemente humorístico, e eu poderia, do antigo conhecimento,
detectar um traço de sua origem em sua resposta. Meu jovem senhor, eu não peço tanto assim. Não até a última. O que devo fazer? Havia fogo em seus olhos, e sua narina aberta tremia de intenção. Van Helsing deu um tapa no ombro dele. Venha, ele disse. Você é um homem e é um homem que queremos. Você é melhor que eu, melhor do que meu amigo John. Arthur parecia perplexo e o professor continuou explicando de uma maneira gentil. A jovem senhorita está mal, muito mal. Ela precisa de sangue, e sangue ela deve ter ou morrer. Meu amigo John e eu consultamos e estamos prestes a realizar o que chamamos de transfusão de sangue. Transferir de veias completas de alguém para as veias vazias que se consome por ele. John deveria dar seu sangue, pois ele é o mais jovem e forte que eu. Aqui, Arthur pegou minha mão e o tornei com força em silêncio. Mas agora que você está aqui, você é melhor do que nós, velhos ou jovens que trabalham muito no mundo do pensamento. Nossos nervos não são tão calmos, e nosso sangue não é tão brilhante quanto o seu. Arthur se virou para ele e disse: Se você soubesse com que felicidade eu morreria por ela, você entenderia. Ele parou com uma espécie de estrangulamento em sua voz. Bom garoto, disse Van Helsing. Em não muito tempo você ficará feliz por ter feito tudo por seu amor. Vem agora e fique em silêncio. Você deve beijá-la uma vez antes de terminar. Mas então você deve ir. E você deve sair no meu sinal. Não diga nenhuma palavra, madame. Você sabe como é com ela. Não deve haver choque. Qualquer conhecimento disso seria Venha. Todos nós fomos para o quarto de Lucy. Arthur, por orientação, permaneceu do lado de fora. Lucy virou a cabeça e olhou para nós. Mas não disse nada. Ela não estava dormindo, mas estava simplesmente fraca demais para fazer o esforço. Seus olhos falaram conosco. Isso foi tudo. Van Helsing pegou algumas coisas da bolsa e as colocou em uma pequena mesa para fora da vista. Então ele misturou um narcótico e, vindo para a cama, disse alegremente: Agora, pequena senhorita, aqui está o seu remédio. Beba, como uma boa criança. Veja, eu o levanto para que engolir seja fácil. Isso! Ela fez um esforço com sucesso. Me surpreendeu quanto tempo a droga demorou para agir. Isso, de fato, marcou a extensão de sua fraqueza. A hora parecia interminável, até o sono começar a piscar nas pálpebras. Por fim, no entanto, o narcótico começou a manifestar sua potência, e ela caiu em um sono profundo. Quando o professor ficou satisfeito, ele chamou Arthur na sala e o pediu que tirasse o casaco. Então ele acrescentou: Você pode dar aquele pequeno beijo enquanto eu trago a mesa. Caro John, ajude-me. Então nenhum de nós olhou enquanto ele se inclinou sobre ela. Van Helsing, se virando para mim, disse: Ele é tão jovem e forte e de sangue tão puro que não precisamos desfibratá-lo. Então, com rapidez, mas com um método absoluto, Van Helsing realizou a operação. Enquanto a transfusão ocorria, algo semelhante à vida parecia voltar às bochechas da pobre Lucy. E através da palidez crescente de Arthur, a alegria de seu rosto parecia absolutamente brilhar. Depois de um tempo, comecei a ficar ansioso, pois a perda de sangue estava pesando sobre Arthur. O homem forte como ele era.
Isso me deu uma ideia da terrível dificuldade que Lucy deve ter sofrido, pois o que enfraqueceu Arthur apenas parcialmente a restaurou. Mas o rosto do professor estava pronto, e ele estava vigiando na mão e com os olhos fixos agora na paciente e agora em Arthur. Eu podia ouvir meu próprio coração bater. Então ele disse em uma voz suave: "Não mexa um instante. É o suficiente. Cuide dele. Eu vou tratar dela." Quando tudo acabou, pude ver quanto Arthur estava enfraquecido. Eu vesti a ferida e peguei o braço para levá-lo dali, quando Van Helsing falou sem se virar: "O homem parece ter olhos na nuca. O corajoso parceiro, eu acho, merece outro beijo que ele pode ter agora." E como ele terminara sua operação, ele ajustou o travesseiro à cabeça da paciente. Ao fazê-lo, a estreita banda de veludo preto, que ela parece sempre usar na garganta, com uma velha fivela de diamante que seu amante havia lhe dado, foi arrastada um pouco para cima e mostrou uma marca vermelha na garganta. Arthur não percebeu, mas pude ouvir o sussurro profundo da inspiração, que é uma das maneiras de trair a emoção de Van Helsing. Ele não disse nada no momento, mas se virou para mim, dizendo: "Agora derrube nosso corajoso jovem amante. Dê-lhe o vinho do porto e deixe-o deitar um tempo. Ele deve então ir para casa e descansar, dormir muito e comer muito, para que ele seja recrutado sobre o que ele deu ao seu amor. Ele não deve ficar aqui. Alto, um momento. Eu posso entender, senhor, que você está ansioso pelo resultado. Tenha com você que, em todos os aspectos, a operação foi bem sucedida. Você salvou a vida dela desta vez. E pode ir para casa e ficar com tranquilidade de que tudo o que podia fazer foi feito. Vou contar tudo quando ela estiver bem. Ela o amará por tudo o que você fez. Adeus." Quando Arthur foi, voltei para a sala. Lucy estava dormindo suavemente, mas sua respiração era mais forte. Eu podia ver o contrapano se movendo quando o peito dela arquejava. Ao lado da cabeceira, Van Helsing olhando para ela atentamente. A banda de veludo cobriu novamente a marca vermelha. Eu perguntei ao professor em um sussurro: "O que você acha dessa marca na garganta dela? O que você pensa disso?" "Ainda não o examinei", respondi. E depois ele passou a soltar a banda. Bem sobre a veia jugular externa havia 2 perfurações, não grandes, mas não de aparência saudável. Não havia sinal de doença, mas as bordas eram brancas e com a aparência desgastada, como se por alguma trituração. Ocorreu-me imediatamente que essa ferida, ou o que quer que fosse, poderia ser o meio daquela perda manifesta de sangue. Mas abandonei a ideia assim que se formou, pois não poderia ser. A cama inteira estaria encharcada em um escarlate com o sangue que a garota deve ter perdido para deixar uma palidez como ela tinha antes da transfusão. "Bem?" disse Van Helsing. "Bem", disse eu. "Não posso entender nada disso." O professor se levantou. "Devo voltar a Amsterdã esta noite", disse ele. "Há livros e coisas que eu quero. Você deve permanecer aqui a noite toda e não deve deixar sua visão passar dela." "Devo ter uma enfermeira?" perguntei. "Nós somos as melhores enfermeiras. Você e eu. Você continua assistindo a noite toda. Cuide para que ela esteja bem alimentada e que nada a perturbe. Você não deve dormir a noite toda. Mais tarde, podemos dormir você e eu. Estarei de volta o mais rápido possível. Então poderemos começar." "Começar?" eu disse. "O que diabos você quer dizer?" "Veremos." Ele respondeu
enquanto se apressava. Ele voltou um momento depois e colocou a cabeça dentro da porta e disse com o dedo de aviso sustentado: "Lembre-se, ela é sua responsabilidade. Se você a deixar e ela piorar, você nunca mais dormirá tranquilamente."